nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Em julho, nós dedicamos também julho para o preciosíssimo sangue do Senhor, mas a missa que antes, a solenidade que antes era do preciosíssimo sangue, ela como que foi absolvida na nova liturgia por essa solenidade do Corpus Christi. Interessante, nós sabemos o porquê disso, o que nós comungamos, de que maneira comungamos, sobre que espécies comungamos. E o que significa quando o padre diz, ou quando as pessoas dizem comungar em duas espécies, a própria sequência de hoje, feita por Santo Tomás de Aquino, vai explicando cada mínimo detalhe, sobre a liturgia, sobre a Eucaristia. E se nós quisermos, uma catequese, sobre a Eucaristia, nós temos ela praticamente toda aqui neste texto composto por Santo Tomás de Aquino. Mas, comentando brevemente sobre o Evangelho de hoje, interessante que a igreja coloca a multiplicação dos pães, no dia em que nós celebramos a Eucaristia, a solenidade própria da Eucaristia. O Senhor coloca aqui nós temos as multidões diante de Jesus, diante dos apóstolos. Os apóstolos têm uma preocupação em dar alimento, ou na verdade têm uma preocupação de fato com o povo de Deus, mas eles dizem, olha, despede a multidão, manda eles irem embora, para que eles possam se alimentar. Mas Jesus quer dar um alimento, que é Ele mesmo. Aqui a multiplicação dos pães prefigura, ou seja, antecipa, ela meio que anuncia a instituição da Eucaristia. Veja, os discípulos não são os discípulos que dão o próprio alimento, não são os discípulos a providenciar o alimento. Quem providencia é Deus, é Jesus, E no caso a Eucaristia é Ele mesmo. E isto aqui mostra um pouco, deve manifestar também para nós a incapacidade, dos ministros, a incapacidade de, por eles mesmos, providenciarem o alimento. É Deus quem providencia. Assim foi também no deserto, não foi Moisés que deu o pão do céu, como diz o próprio Cristo, é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Então, essa tentação que muitas vezes os próprios ministros, digo aqui os sacerdotes, podem ter de atrair a atenção para si na Eucaristia, de serem eles mesmos, de certa maneira, o alimento, ou seja, de eles mesmos serem o centro, quando deve ser o Cristo. Então, essa tentação que sempre vai acontecer, que sempre terão os sacerdotes, porque de certa maneira estão sim agindo na pessoa do Cristo ali. Mas veja, é o Cristo quem providencia esse alimento. Porém, são os apóstolos, ou seja, são os sacerdotes que distribuem esse alimento para o povo. Como fica muito bem evidenciado aqui, Veja, então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. São os discípulos que distribuem, de fato, a Eucaristia para a multidão. Quem providencia é o próprio Deus, pelas mãos, sim, dos sacerdotes, mas quem providencia é o próprio Deus. Afinal, foi Ele que instituiu este sacramento. Então, veja que neste dia em que nós celebramos a Eucaristia, lembremos de rezar também pelos sacerdotes, por aqueles que nos dão a Eucaristia, por aqueles que nos dão o pão do céu, o verdadeiro pão do céu. Rezemos para que o Cristo seja o centro de tudo, seja o centro da nossa vida. Assim como Ele está no centro dessa igreja, que Ele seja o centro da nossa vida, como tenho insistido tantas vezes, E vou insistindo para que a gente compreenda e entenda, o porquê do Cristo estar no centro, por exemplo, dessa igreja. Dito isto, nós celebramos hoje a Eucaristia. E o que significa, o que é a Eucaristia para nós? Hoje em dia a gente tem que dizer o óbvio, o básico, porque infelizmente,
a teologia protestante, ela não só respingou, não diria que ela respingou dentro da igreja. A teologia protestante, ela se espalhou já, né? Então, muita gente acredita que a Eucaristia, esse pãozinho que você vai receber daqui a pouco, essa aparência de pão, por isso espécie, né, é apenas um símbolo, apenas significa, né? Mas veja, o que nós católicos cremos, e esse é o maior escândalo, é um dos maiores escândalos da nossa fé. Para aqueles que não creem, nós cremos que Deus está ali presente. Deus é aquele pedaço de pão. Nós cremos que depois das palavras do sacerdote na consagração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né, o cálice do meu sangue. Nós cremos que nesse momento, né, o sacramento se realiza e então aquele pão e aquele vinho são transubstanciados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus, né, no corpo e no sangue de Deus, ou seja, na humanidade de Cristo. Lembremos que que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é a ponte para a Trindade. E qual é essa ponte para a Trindade? A sua humanidade, seu corpo e sua alma. Nós estamos ligados ao corpo e à alma de nosso Senhor Jesus Cristo. E na Eucaristia esse corpo nos toca. Esse corpo nos toca. Essa humanidade de Cristo nos toca. E é isso que nós cremos. Não é que simboliza. Esse que você recebe em suas mãos, um dia virá julgar os vivos e os mortos. Esse que você recebe diretamente na boca, né, de maneira mais piedosa, eu diria, né, este é aquele que depois irá julgar você no momento da sua morte. Este que você recebe de joelhos, né, na mão, na boca, enfim, é aquele, né, que está acima de todos os anjos e santos e se faz presente aqui no meio de nós, neste sacrário, em breve, no momento após o momento da consagração, nessas hóstias que vamos consagrar. Ele inteiro, não é uma parte dele, ele inteiro, o corpo e o sangue, né? E por isso ele inteiro, toda a divindade. Veja, nós cremos nisso. Por isso, alguém uma vez me perguntou, né, padre, por que só o senhor que comunga do sangue? E a gente só comunga do corpo. Aí veja, isso aqui, né, é uma coisa que muitos podem pensar, né? Que pensa assim, não, o vinho, entre aspas, a aparência de vinho corresponde ao sangue. E o pão, né, entre aspas, né, na aparência de pão, corresponde ao corpo. Mas não é assim, né? Nós falamos duas espécies, ou seja, quais as espécies? O pão e o vinho, são as duas espécies. O que é espécie? Por que a gente fala espécie? Você pensa em espécie, coisa da biologia, né? Mas não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Espécie vem do latim species, que significa aparência. Aparência. Então, quando você comunga somente com a hóstia, você está comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém, né, as pessoas que têm problema lá com glúten, né, que só comungam então, né, da aparência de vinho, ela está comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque são duas aparências, mas no corpo, mas na hóstia ali, no mínimo fragmento que for, você tem o Cristo total, né? Ou seja, corpo e sangue. Então, saibam que é uma aparência, Quando você comunga somente a hóstia, não quer dizer que você está comungando só o corpo separado do sangue. Eu lembro que uma vez eu ouvi, né, que um padre falou assim, você já viu um corpo sem sangue, separado do sangue, né? Não é assim, né? Pode até você separar, né? Mas nesse caso não é assim. O corpo e o sangue. Então não se preocupe, quando você comunga apenas a hóstiazinha consagrada, ou seja, você está comungando o Cristo, o seu corpo e seu sangue, na aparência, né, de pão. E se você, né, talvez porque tem algum problema, né, só comungue com a aparência de vinho, você está comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na aparência de vinho, certo?
Veja, Santo Tomás explica tudo isso aqui, né? nessa sequência, né? Se depois você pode procurar em casa e dar uma olhadinha, né? Porque é muito, muito bem explicado. Olha só, ele diz assim: Jesus não é atingido, o sinal que é partido, né? Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído nem se muda o que contém, né? Então, quando o padre parte a hóstia, meu Deus do céu, o padre partiu o corpo do Senhor no meio. Não, né? É o sinal que é partido. Mas a Eucaristia, o Cristo está ali, inteiro. Naquele mínimo fragmentozinho. E é por isso que o padre tem todo cuidado na hora da purificação. Joga água, né? Para não ficar nenhum fragmento. Por isso que quando cai a hóstia, todo mundo fica, meu Deus do céu, e agora? Né? O mundo vai acabar, né? Quase isso. Tem uns que, né? Mas de fato, a gente, né, deve fazer de tudo para evitar que se caia. Por isso tem a bandejinha para você comungar ali na frente do ministro, entendeu? Para não cair nenhum fragmento, porque um fragmento que seja é o Cristo total, né? Então, uma outra coisa aqui que Santo Tomás diz, olha: alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. O que eu acabei de falar, olha só: alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão, quer na aparência de vinho, quer na aparência de pão, né? E por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá, ou seja, Deus se dá por inteiro, o Cristo se dá por inteiro, mesmo que a gente fragmente, você recebe o Cristo inteiro. 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor se faz presente em 1000 Eucaristias, em 1000 hóstias. Hoje, né? Hoje lá na esplanada é como consagrar mais de 1000, né? Muito mais, né? Olha só, isso aqui é interessante. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Essa parte aqui normalmente as pessoas não gostam de escutar, não. Olha só, dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. O que ele está dizendo? Olha só, ele continua aqui: pensa bem, igual comida, se há o que é bom, enche de vida, traz a morte para o mal. Ou seja, se você está saudável, está com a vida divina que te foi dada lá no batismo, está em estado de graça, né? Veja, ao que é bom, enche de vida, traz a morte para o mal. Ou seja, aquele que comunga em pecado mortal, a Eucaristia, ao invés de trazer vida, ela traz a morte, né? Como trouxe para Judas, né? Assim como trouxe para Judas. Por isso que o padre insiste tanto na confissão, para você estar em estado de graça, você estar preparado. Aí a pessoa: mas eu preciso do Senhor. De fato, meu filho, se você precisa do Senhor, mas se você está em pecado mortal, você precisa do Senhor antes, no sacramento da confissão. Senão, a Eucaristia vai trazer morte para você. Não adianta você comungar desse jeito, entendeu? Você pode até sentir alguma coisa, se sentir bem por isso. Meu filho, não adianta, não é sentimento aqui, é a estrutura da realidade, a verdade das coisas, entende? Então veja, olha só, que isso nunca aconteça, né? Mas vamos pensar numa situação absurda, né? Se um rato entra, né, alguém deixa esse sacrário aberto aqui, um rato entra e rói um pedaço dessa Eucaristia. O rato comungou? Não comungou. Entendeu? Por quê? Ele não tem a vida divina lá, que o rato foi batizado, não. Entendeu? Não vai acontecer a comunhão. Pode você estar comparando a gente animal? Não estou não. Mas só para você entender que para que haja a comunhão, precisa haver esta vida do próprio Cristo em você, que te foi dado no batismo. Por isso que é o pão dos vivos, por isso que é o pão dos filhos. Quem são os filhos? Os fiéis batizados. Entendeu? Você pode dar comunhão para a pessoa em pecado mortal, não vai acontecer comunhão. A pessoa vai estar recebendo Jesus? Vai estar recebendo Jesus, mas não vai acontecer a comunhão. O que é essa comunhão? Cristo se unindo à alma. Não vai acontecer essa união, que a própria alma está em rebeldia contra Deus, entende? Então olha só, dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si.
Pensa bem, igual comida, se algo que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Tem comida que para uma pessoa, né, se ela está saudável, vai dar certo, para outra pessoa vai ficar pior, né? E veja, Santo Tomás está comparando aqui, né, a Eucaristia a isso, né? Então, veja, seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve crer todo cristão. Ou seja, na consagração, aquele pão de trigo, né, faz-se carne, né, e o vinho faz-se sangue. Ele vai dizer assim: se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Se você não vê isso, né, o gosto, né, e a visão, né, são superados pela fé. Por isso a gente precisa crescer na fé. É a fé que nos dá a capacidade de fato ver esta realidade. Somente a fé, né? Uma visão para além das coisas materiais. Agora, de fato, os materialistas, né, não irão enxergar isso. E é o escândalo, de fato, principalmente para os protestantes, né? Veja, os protestantes frequentemente nos acusam de adorar imagens, né? Isso não é verdade. Todos nós sabemos, né? Nós sabemos que essa imagem aqui do Sagrado Coração de Jesus é apenas uma imagem, né? A gente usa para rezar, para nos colocarmos na presença de Deus e rezar. Agora, quando eles nos acusam assim, vocês adoram, né, aquele pedaço lá de pão, vocês adoram aquele negócio que está lá naquela âmbula. Bem, aí, de certa maneira, eles estão certos mesmo, a gente adora sim, né, quem está nessa âmbula, né? Para o protestante é apenas um pedaço de pão, mas para nós é o próprio Cristo. E por que para nós é o próprio Cristo? Bem, porque ele mesmo disse, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O que o Cristo fala se realiza, né? Quando ele diz para o coxo, levanta, né? Quando ele diz para o leproso, eu quero ser purificado, toca nele. O coxo anda, o leproso fica purificado. A palavra dele realiza, entendeu? E ele diz claramente. E depois ele diz para os apóstolos: fazei isto em minha memória. Sempre que ele manda alguém fazer alguma coisa, ele dá capacidade para essa pessoa fazer isso. Se ele fez, né, transubstanciou, transformou o pão no seu corpo, o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, e depois ele diz para os apóstolos: façam isso em minha memória. Ele deu esse poder para os apóstolos. E a tradição apostólica nos dá esse testemunho, nos diz isso. Vocês veem que as palavras da consagração na missa, elas são um pouco diferentes das que estão na própria Sagrada Escritura. Se você caçar na Sagrada Escritura, né, você vai ver que a nossa é a mais parecida com a de São Paulo, né? Mas não é exatamente. Por quê, padre? Por que não está igual na Bíblia, né? Alguém pode dizer: porque é tradição apostólica. Para nós, palavra de Deus é Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, e a tradição. As palavras da consagração, que vem nessa oração eucarística primeira, que nós vamos rezar hoje, né, elas são tradição apostólica, veio dos apóstolos. Não está na Bíblia, mas veio dos apóstolos. Por quê? Porque essa oração eucarística primeira é a mais antiga, né? A mais antiga, ela remonta lá a Santo Ambrósio, entendeu? Então, assim, a gente vê a primeira vez ela lá em Santo Ambrósio. É o quê? Século, mais ou menos, acho que é o século VI, mais ou menos, o terceiro, por aí, enfim, né? Os primeiros séculos. E de lá a gente sabe que isso não veio do nada, não foi Santo Ambrósio que inventou, né? Veio exatamente de tradição, né? Então veja, os apóstolos faziam isso. Padre, como é que eu sei que esse poder não era só para os apóstolos? Se Jesus falou para aqueles apóstolos, né, esse poder não era só para eles? Mas aí nós temos nos Atos dos Apóstolos a eleição de Matias. O que eles fazem para Matias se tornar um dos apóstolos? Eles impõem as mãos sobre Matias, que foi eleito, e rezam sobre ele. E Matias se torna um dos 12 apóstolos. Então esse poder é passado, né? A própria Sagrada Escritura mostra isso. E esse poder foi passado, né, de bispo em bispo, né, dos apóstolos até para os bispos e tudo mais, e assim para os sacerdotes também, né, que estão no segundo grau da ordem. Então veja, né, é o que nós cremos.
não é? Se os evangélicos te acusarem, né, de adorar imagem, você sabe, não, a gente não adora imagem não, mas a gente adora a Eucaristia. Você pode falar assim, não, mas a gente adora a Eucaristia, né? A Eucaristia a gente adora mesmo. Isso aí você pode me acusar sem problema nenhum, que é isso aí mesmo, porque a Eucaristia é Jesus. Essa é a nossa fé, né? Essa é a nossa fé. É escândalo de fato, né? Você imagina Deus que está acima de todos os anjos, de todos os santos, infinitamente acima de Nossa Senhora, né? A gente sabe, né, das graças de Nossa Senhora, a gente pensa assim, Deus está infinitamente acima de Nossa Senhora. Nossa Senhora, mesmo que um ato perto de Deus, né? E esse Deus se faz presente na Eucaristia, e você comunga Ele aqui, daqui a pouco, né? Então veja, se a gente medita o suficientemente sobre isso, né? Por isso tinha uma santa, né, que dizia assim, vocês comungaram? Aí o pessoal respondia sim, ela ainda não tinha comungado, né? Vocês comungaram? Ela, sim. E como é que vocês não morreram de amor? Dizia a santa, né? Então, eu nunca lembro o nome dessa santa, né? Santas dessas jovenzinhas, né? Dessas jovens, essas pequenininhas. Como é que vocês não morreram de amor? Como é que vocês ainda estão vivos? E ela perguntava assim, na maior honestidade, não era essa coisa assim, e como é que vocês ainda estão vivos? Né? Vocês não morreram de amor por ter comungado? Né? Enfim, né? Ontem aconteceu uma coisa interessante, né? Que alguém da Pascom, né? Ainda só para concluir essa questão da imagem e tal, alguém da Pascom ontem, né, tirou uma foto enquanto eu estava fazendo a consagração, né? Aí ele focou a imagem do Sagrado Coração, afinal a gente começou, né, a novena do Sagrado Coração, né? Aí ele focou a imagem do Sagrado Coração e desfocou, né? Eu estava elevando o cálice, né? Estava elevando o cálice. Aí eu brinquei e falei assim, olha, vou dizer o nome da pessoa não, para depois a pessoa não ficar chateada comigo, né? Olha, você desfocou Jesus. Aí ele, uai, como assim? Aí você desfocou Jesus. Você focou na imagem do Sagrado Coração, mas Jesus estava ali, né, no cálice, né? É só uma brincadeira que eu fiz, né? Não foi para, né, discutir, brigar não, mas foi só uma brincadeira que eu fiz. Mas você focou a imagem e desfocou Jesus, né, no Sagrado, na Eucaristia, né? Então, para nós entendermos isso, né, de fato, né, nós não adoramos imagens, mas a Eucaristia nós adoramos, né? E assim deve ser. Por isso, ao comungar, todo cuidado, né? Por isso, né, o genuflexório, para facilitar as pessoas que querem se ajoelhar, por isso ali o pratinho, comungue na frente do sacerdote, é Deus que você está recebendo, se prepare para isso, né? Se prepare, né? Não existe preparação suficiente para receber a Eucaristia, mas se prepare o melhor possível, né? Sempre o melhor possível. Então, hoje, né, que nós reafirmemos a nossa fé, e quando comungar, né, faça a sua ação de graças, né? Não simplesmente fica olhando para o teto, para as luzes, deixa o povo da música cantar, né? Deixa o povo da música cantar, faça a sua ação de graça. Se, né, você perceber que a música está sendo cantada ali, ajuda na sua oração, então canta, né, como aquele Anima Christi, né? Alma de Cristo, né? Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, né? Então, se você vê que a música ajuda na sua oração, então vai lá e canta mesmo, né? Mas faz sua ação de graças, esteja na presença do Senhor, porque é o Senhor que está tocando a sua alma. E é dali que nós tiramos toda a nossa força, né? Toda a nossa força. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.